Olá, professor, tudo bem? Estou aqui com vocês em mais uma lição para propor mais uma dinâmica sobre um gênero textual. Hoje, aqui na lição 10, falaremos sobre artigo de opinião. Olha, a ideia é que eles construam uma tribuna de opinião. Professor, se posicionar é importante na sociedade, nós sabemos. E nós precisamos orientar nosso aluno de maneira clara sobre o posicionamento. Eu sempre vou reforçar aqui que ele precisa saber que não é só se posicionar dizendo o sim ou não. Ele precisa ter argumentação, ele precisa ter a base para ele realmente saber por que ele se posiciona daquele jeito, ok? Então, é interessante que quando ele for fazer a produção do artigo de opinião, vocês antes conversem sobre outros posicionamentos, outras opiniões. Pega uma temática, se não der tempo de fazer mais de uma, professor, e traga vários textos com opiniões diferentes, artigos diversos, né? Pode até incluir charges aqui no meio, em que você explique, né, que temática é essa e as diversas opiniões que podem aparecer sobre ela. Lógico, eles vão opinar de acordo com aquilo que é mais confortável para eles, mas mesmo assim, aquilo que eu trago como opinião precisa ter argumento, né? Eu preciso dizer por que eu penso dessa maneira. Então, aqui nós temos um texto dissertativo argumentativo, né? Eles vão defender um ponto de vista, certo? E geralmente esse ponto de vista no artigo de opinião é polêmico ou é um assunto relevante. E nessa tribuna da opinião, eles vão defender oralmente, tá? E por escrito também a opinião deles. Sobre quais temas? Temas controversos, né? Temas que você vai pensar lá e que faça sentido para a turma. Assim, ele vai desenvolver habilidade argumentativa e também de oratória. Isso é bem importante, colocar nosso aluno para praticar, né? Para discursar. Vamos então para as etapas, professor? Você vai apresentar uma lista de temas polêmicos, tá? Eu vou dar alguns exemplos para você. Pode ser, por exemplo, o uso de uniforme escolar, né? É obrigatório? Eles acham que deve ser, por que deve ser obrigatório, né? Ou não, cada um deveria ir com a sua roupa, ou só deveria ir com a camiseta da escola, né? Ou ainda, redes sociais na educação. E aí, né? O espaço educacional precisa estar dentro das redes sociais? Por quê? Qual é a importância das redes sociais hoje, né? E quais as problemáticas dela também? Ou ainda, redução da maioridade penal, né? Explicar para eles, né? O que seria a maioridade penal e se seria interessante essa redução. E ali, cada aluno vai escolher um tema, tá? Se você achar viável, professor, que eles compartilhem ideias e posicionamentos entre eles, dá para fazer em duplas, ok? Ele vai escolher um desses temas, ou você pode sortear também, e aí sim ele vai redigir um artigo de opinião. Esse artigo vai ter introdução, né? E nessa introdução ele vai apresentar a tese. Explique, professor, que tese é o posicionamento, tá? É a opinião dele. Depois, ele vai apresentar um desenvolvimento e lá no desenvolvimento que ele vai provar o posicionamento dele, com argumentos, com exemplos, né? E ainda tem que ter uma conclusão. Então, o interessante aqui é que você delimite a quantidade de linhas, né? Um mínimo e um máximo. Senão acaba que tem aluno que faz ali 2 linhas de introdução, mais umas 4 de desenvolvimento e acho que tá bom. Então, peça para ele fazer ali em média de 15 a 20 linhas o artigo dele, né? Se tiver um aluno que tenha muitas coisas mais para falar, de repente pode até aumentar para umas 25 linhas, ok? Após a escrita, então depois desse momento aqui que vai um tempo, e aí, professor, também acho que você pode direcionar ele no sentido de ele fazer um projeto antes. Que ele faça em tópicos sobre o que ele vai falar, para ficar mais fácil a escrita do texto. Tudo que a gente faz como projeto antes para depois realizar, fica mais organizado, ok? Depois da escrita, então, vai ter a tribuna de opinião, que é o momento em que eles vão falar sobre o posicionamento deles, né? Então, cada aluno vai ter ali 2 minutos, 3, 4, 5, né? Aqui é uma sugestão, professor, adapte, tá? Para defender a sua opinião para a turma, certo? Então, assim, você pode pedir para que ele faça a leitura do artigo de opinião para toda a turma e traga o posicionamento dele junto disso, né, sem ler,
se fundamentando com os seus argumentos. Ou ainda, professor, você lê cada artigo de opinião, dá ok, e aí deixa com que eles somente deem o posicionamento deles nesse momento. E aí ele vai dar a opinião dele sobre o assunto. Então vamos imaginar que o assunto é a redução da maioridade penal e tem um determinado aluno ou uma dupla que é a favor. Então eles vão opinar sobre isso, vão falar, olha, nós somos a favor da redução da maioridade penal. Por quê? E aí tem que ter os diversos argumentos ali para falar para a turma, certo? E esses argumentos precisam ser claros e ele tem que falar com convicção, por isso que eles precisam se preparar antes. Depois desse momento, né, a turma pode fazer perguntas, eles podem contra-argumentar, olha, eles podem não concordar, né, faz parte do ser humano nós não concordarmos com tudo. Então eles podem dizer assim, olha, eu não concordo, mas quando um ou outro dizer que não concorda, você tem que estimular ele a dizer por que ele não concorda. Qual é o argumento dele, né? Então eles podem trazer contra-argumentações, podem aqui promover um debate respeitoso e reflexivo. Por isso, professor, você que é o mediador da turma, tem que organizar, conversar, já orientar de antemão, né, para que eles consigam fazer ali uma troca de ideias mesmo, sem briga, ok? Professor, você vai avaliar tanto a qualidade, né, quanto a desenvoltura oral em relação ao texto. Então, ele vai trazer os argumentos, ele vai fazer a construção, então ali você avalia a escrita e depois você vai avaliar também a oralidade dele. Eu sei, professor, que toma um tempo esse trabalho, mas acho que é válido, é gostoso, eles gostam de trabalhar com opinião, né? Eles acabam agregando mais opinião também, escutando uma opinião contrária da dele, né? Depois ele pode conversar até no recreio ou fora da sala sobre esses assuntos, e aí ele vai se tornando um cidadão cada vez mais conhecedor, né, das problemáticas, das dificuldades, da sociedade. Lógico, aqui a gente está falando de situações mais específicas ao ambiente dele, voltada à juventude dele, né? Mas isso, a cada vez mais que ele vai crescendo, que ele vai aprendendo, ele também vai conhecendo outros assuntos que estão de acordo com a sua idade. Então, é importante estimular que eles façam a opinião dele, né, que ele tenha uma opinião específica, ok? Muito bem, professor. Adapte a sua realidade, tá? Aqui são dicas que você pode complementar e, de repente, pode até fazer um pouquinho diferente, mas que podem auxiliar aí cada vez mais o aluno a conhecer das características do gênero, ok? Te vejo na próxima lição, professor. Até lá!